Por uma dessas insólitas coincidências, a última semana de março será determinante para o futuro do Brasil. Eu falo em coincidência porque foi exatamente na última semana de março de 64 que se consolidou o golpe que levou o Brasil a 20 anos do mais completo obscurantismo. Hoje, nós estamos diante de uma situação absolutamente inédita. Eu nunca, na minha vida, acabei de completar 73 anos, vi uma articulação com tantas características criminosas envolvendo personalidade de todos os poderes da República. Estou falando da tentativa, um impeachment que tire do poder a presidente Dilma Rousseff, eleita nas eleições de 2014 e até hoje impedida de governar porque a oposição de direita radicalizou e não admite que ela faça nada, mantendo o seu governo na mais deprimente retaguarda. Nós estamos vivendo uma situação extremamente trágica. O fato mais noticiado desses últimos dias é a chantagem de um partido que não tem moral para nada, de uma cúpula política que não tem nenhum tipo de autoridade para impor condições e para derrubar um governo. Porque, na verdade, o PMDB, desde a redemocratização, pelo qual esses que estão aí não lutaram, o PMDB sempre esteve atrelado ao poder, ao governo, sempre esteve à frente das maiores maracutaias que aconteceram nesse país durante todo o processo, maracutaias que estão retratadas, inclusive, na famosa lista da Odebrecht, que o juiz Sérgio Moro e os articuladores do Poder Judiciário estão fazendo o diabo para abafar. Ao contrário do que aconteceu naquelas ligações que envolveram o presidente Lula, que em horas, depois de ter desautorizado, mandou tornar públicas as gravações, no caso da lista da Odebrecht, que atinge, como está em vários jornais, atinge a fina flor do sistema político brasileiro, não apenas dos políticos, mas membros do Poder Judiciário e até militares. Esse processo é o divisor de águas, quer dizer, aqueles que usam o direcionamento da Operação Lava Jato, produzido por um juiz medíocre, sem nenhum currículo, e que se transformou numa vedete, num mito de si próprio, aqueles que acham que ele tinha aberta a chave do caminho para descobrir a corrupção, agora vamos saber o que é bom para tosse. Nós estamos então diante disso. Quando eu falo chantagem do PMDB, está muito claro o que é que significa isso. Está claro que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é Jorge Pisciani. Como ele enriqueceu, se tornou um dos maiores criadores de Nelore, maiores criadores de gado do Brasil. Como ele fez a fortuna dele? E sabe que ele não atira no escuro. No caso, pelo que eu tenho informações, ele queria aproveitar
a saída do secretário de Saúde, Felipe Peixoto, e a sambarcar a Secretaria de Saúde. O Pezão, que sabe exatamente quem é o seu parceiro, preferiu nomear rapidamente outro secretário e não deu para ele a secretaria. Daí a briga do Pisciani, na verdade, nem contra a Dilma, porque o próprio filho está lá em Brasília dizendo que vai se colocar do lado dela, mas é contra o Pezão, que deixou de entregar para ele o filé mignon da administração pública, que é a Secretaria de Saúde. Nós estamos agora diante de uma situação em que é guerra pura. Nós não podemos descuidar um minuto, porque esse golpe é muito mais bem engendrado, muito melhor planejado que o próprio golpe de 64. É um golpe que transfere para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, um poder de derrubar um presidente contra quem não há nada. A presidente Dilma não tem nada. O próprio Pisciani falou que ela é honrada, todo mundo sabe que ela é honesta, que ela não tem envolvimento com nada. Mas esses parlamentares que nós temos hoje são da pior safra que já foi produzida nesse país. São parlamentares que não têm nenhum escrúpulo e que estão fazendo essa pressão toda em troca de algum benefício, desses benefícios mais espúrios, para preservar o mandato da presidente eleita pelo povo. Essa semana a gente vai ver. Eu pessoalmente acho que é uma grande vitória para a presidente da República, a presidente Dilma, livrar-se do PMDB. O PMDB blefa. O PMDB sempre foi dividido. O PMDB nunca foi um partido. Sempre foi uma mistura de interesses locais e que deram uma espécie de federação partidária. Então é muito complicado imaginar que o PMDB vai todo largar o osso e vai entregar o poder a outros, porque o poder atrai, o poder é afrodisíaco, o poder é uma festa. E o PMDB sempre viveu das sobras e das boas coisas dessa festa que é o poder. Nós temos hoje, então, uma situação que é a possibilidade da Dilma fazer mais política. É uma pena que ela tenha que fazer mais política. Deputados, com 172 votos, portanto, com 1/3, ela pode derrubar claramente, independente de PMDB ou de qualquer outro partido, porque esses políticos que estão aí são esses políticos que estão aí, não são outros políticos que estão aí. E estão aí, inclusive, pela responsabilidade do próprio eleitor. Porque como é que poderia você imaginar, de repente, Eduardo Cunha, que todo mundo já sabe das suas falcatruas, das suas maracutaias, das suas negociatas, ele é que está comandando o processo de impeachment da presidente Dilma. Ele está fazendo sessões apressadas, fazendo tudo. Por quê? Por que de repente a mídia esqueceu Eduardo Cunha? Por que de repente a Procuradoria-Geral da República esqueceu Eduardo Cunha? Por que todos esqueceram o Eduardo Cunha, entregando a ele o comando do processo de derrubada de uma presidente honesta? É muito claro o dilema. Ou se fica com uma presidente honesta, ou com uma quadrilha encabeçada pelo Eduardo Cunha,
que todo mundo sabe quais são os seus envolvimentos e que quem não souber, se deixarem liberar a lista da Odebrecht e de outras empreiteiras, porque como ficou claro no que se conhece hoje, e eu posso dizer isso com cadeira porque já participei de governo, esse tipo de chantagem, de propina para ganhar obras, existe desde muito tempo, desde a ditadura. As pessoas estão falando no centro, mentira. A Odebrecht foi muito beneficiada na ditadura. A Odebrecht ganhou, o prédio da Petrobras foi feito pela Odebrecht e outras grandes obras, a obra de Angra foi feita pela Odebrecht e tudo não foi de graça, com certeza não foi de graça, que ela cresceu tanto na ditadura e vem crescendo ela e outras empresas, como a OAS, a Andrade Gutierrez, e todas, Camargo Corrêa, e todas essas aí, e que agora aparece como se só a partir dos governos do PT, que elas tivessem tido alguma prática de suborno, corrupção, porque essa prática, na verdade, ela é comandada de maneira, com um acordo entre as empresas e o governo. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, eu rejeitei, eu bati de frente contra o esquema da Associação dos Empreiteiros do Rio de Janeiro. Naquela época de inflação, era 30% a propina. Era 10% para ganhar uma obra, 10% na fiscalização, porque a empresa não fazia o que estava no projeto, e 10% para receber, porque quem pagava era a Secretaria de Fazenda, que não tinha nada a ver com as negociações anteriores. Então, como é que esse dinheiro voltava? Através de uma coisa chamada BDI, Boletim de Despesas Indiretas, o bônus de despesas indiretas. Então, por essa rubrica, equivale a 30%. Então, quando uma empresa faz um orçamento, além dos custos que ela apresenta, ela tem o direito de apresentar, ou tinha, não sei como está hoje, ela tinha o direito de apresentar uma conta de 30%, que era o BDI, e esse BDI era exatamente o que era gasto com propina. Agora vamos ter um paradoxo, vamos ter uma situação surrealista. Os que querem derrubar o governo da Dilma, muito mais pelos seus acertos e muito menos pelos seus erros, muito mais pelo seu comprometimento com causas populares, e não que ela tenha feito grandes coisas, porque dedicou uma política compensatória ao modelo da social-democracia, não foi muito diferente da política compensatória do PSDB, mas pelo menos tem uma política externa independente, tem uma política externa corajosa, não se curvou ao sionismo, não se curvou aos interesses menores em relação à política externa brasileira. Então, nós vamos ter o seguinte paradoxo. A passeata lá, a manifestação dos que querem o fim da corrupção, dos que dizem que querem lá na Paulista, ou lá nas outras cidades que eles fazem, é para derrubar a Dilma. E derrubando a Dilma, acabar com a Operação Lava Jato, porque ela vai ter uma Operação Abafa. Vamos ter esse povo aí defendendo a corrupção, defendendo a propina, os malfeitos. E quem vai resistir em defesa do governo da Dilma, que não é do governo dela apenas, é da legalidade, é da institucionalidade, é da observação
do preceito que é a eleição sagrada. É algo que nós vamos ter que avaliar e levar as últimas consequências. Do contrário, vai vir o golpe. Dentro do golpe haverá um segundo golpe, como aconteceu em 64, mais raivoso, mais revanchista,